3 livros que todo mundo deveria ler. Vou começar por um livro leve. Tudo bem que o melhor é o último, mas vamos começar por um livro quase que desse autoajuda financeira. Eu nem curto muito, mas eu gostei desse livro aqui, Os 5 Tipos de Riqueza, em que ele fala que você precisa de riqueza de tempo, riqueza social, riqueza mental, riqueza física e riqueza financeira. E essa parte da riqueza financeira, ele cria até um resumo aqui que está baseado em 3 pilares, que é muito daquilo que eu acredito. Que você precisa de geração de renda, você precisa de gestão das suas despesas e você precisa de investimento para longo prazo. Então você precisa ter 3 visões. Longo prazo, curto prazo e médio prazo. Basicamente isso, você precisa gerir suas despesas, porque um balde cheio de furo não tem jeito, ele vai vazar. Você precisa gerar renda para poder botar muita água nesse balde. Claro que ele não pode ter furo, mas você precisa botar água nele. Você precisa também de investimentos para longo prazo. Esse aqui é um livro que eu achei bem interessante. Não é um livro fino, mas é um livro que eu achei bem interessante. O segundo é um clássico e eu acho que todo mundo que investe deveria ler esse livro. Deveria ser obrigatório. Por quê? Porque o Howard Marks, ele escreveu o mais importante para o investidor. Então, se você investe, você precisa ler esse livro. Ele tem 20 capítulos, onde o Howard Marks vai explicando o que, na visão dele, é o mais importante para você entender de valor, entender de risco, controlar os ciclos, preço, diferença de preço e valor. Só que o capítulo 1, para mim, é o mais importante, que é o pensamento de segundo nível. Por que o pensamento de segundo nível é o mais importante? Porque a maioria das pessoas olha assim, tem um tesouro IPCA pagando IPCA mais 8. Cara, é uma maravilha. Eu quero que a renda fixa pague cada vez mais. Eu quero uma Selic de 20%, de 30% para render muito, para me render muita coisa. Só que elas não pensam o que eles chamam de pensamento de segundo nível, que é o porquê que isso está acontecendo. O que isso pode desencadear? O pensamento de primeiro nível é olhar só essa rentabilidade. Nesse exemplo, olhar só a taxa. Só que o pensamento de segundo nível é, por que isso está acontecendo? Se eu tenho a Selic alta, é porque a inflação está alta. Então, seu ganho real pode não ser tão alto. Se eu tenho um tesouro pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, é porque a situação econômica do Brasil, as contas, né, a situação fiscal, não é tão confiável. Por isso, o mercado exige, para emprestar para alguém que é duvidoso, tem que cobrar uma taxa alta. Por isso que o mercado cobra uma taxa alta de um país, através de um título IPCA mais 8, por exemplo, no nosso caso, cobra uma taxa alta. Por quê? Porque não é tão confiável. E aí, se você me perguntar, Mira, por que o Brasil não é tão confiável? A resposta para isso aí está no 3º livro. Esse aqui eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória para todo mundo, independente se você gosta ou não de investimentos, porque esse livro explica por que as nações fracassam, por que o Brasil fracassou, por que todas as nações que fracassam, o que elas têm em comum. E o Acemoglu e o Robinson, eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 2024 por conta desse estudo. Então, é difícil de refutar alguém ganhar um prêmio Nobel sem que você também tenha ganho um prêmio Nobel, né? Então, mas o que eles falam, eu acho que todo mundo vai concordar. As nações fracassam porque elas têm instituições fracas. E aí você vai me perguntar, por quê? O que são instituições fracas? Instituições fracas são instituições política, justiça, polícia, todo mundo que cobra ou que controla alguma coisa de uma maneira geral, as oligarquias, os conglomerados empresariais, um monte de gente que acaba ganhando dinheiro ou se dando bem na exploração do povo e das riquezas daquele país. Essa é o resumo do que eles entenderam. Claro que o que eles fizeram? Eles fizeram uma correlação entre a quantidade de pessoas que, eu não posso falar certas palavras, senão o YouTube derruba o vídeo, mas que pessoas que perderam a vida lá na colonização, os povos originários que foram ceifados, e nisso não no Brasil, isso no mundo inteiro, na África, em todas as Américas. É um estudo mundial que eles fizeram, por isso eles ganharam o Prêmio Nobel. Eles fizeram a correlação. Países em que tiveram maior quantidade de pessoas perdidas na colonização tiveram mais problemas econômicos, mais pobreza, mais uma série de problemas políticos e econômicos. Por quê? E aí eles têm uma explicação muito interessante. Como era o modelo de colonização? Modelo de exploração. Então o colonizador, como no Brasil, como na América, a Espanha, Portugal, como na África, vários outros países,
Inglaterra, eles vinham com a ideia de explorar o máximo possível, tirar todas as riquezas. E aí todas as instituições que foram criadas, desde 1500, no caso do Brasil, já foram criadas com essa ideia de se aproveitar das riquezas, dos povos originários, e tudo foi se perpetuando com esse pensamento. E as nações que, segundo eles, fracassaram, porque esse é o título do livro, né? Eles explicam por que as nações fracassam, as origens do poder, das oligarquias, de todo mundo que manda e desmanda para se beneficiar da pobreza do povo, da exploração da mão de obra, a explicação também da prosperidade e da pobreza do poder da prosperidade. Por quê? Porque outros países que não tiveram na sua colonização ou que depois de muitos séculos evoluíram e respeitam o povo, respeitam os trabalhadores, esses países, eles evoluíram e eles prosperaram. Os países que fracassaram são esses países em que tivemos colonização exploratória, mas que, na verdade, no geral, são países que exploram o povo, exploram o seu povo, querendo se dar bem em cima do povo. Um monte de gente ganhando dinheiro de quem produz, de quem de fato trabalha, do trabalhador, de quem é honesto, até do empresário honesto, porque ele fala das oligarquias e dos grupos empresariais e disso tudo, desse pensamento de se aproveitar do povo, o Estado se aproveitando do povo, impostos, toda a corrupção, não só... Ele fala de Brasil, mas é um estudo sobre o mundo inteiro. São, na verdade, instituições fracas, que elas são fracas para poder se aproveitar do povo. Porque se fossem instituições fortes, que são aquelas que respeitam o povo, nada disso aconteceria, pelo menos é o exemplo dos países desenvolvidos. Então, o segredo são as instituições fracas. Fica aqui a dica de leitura, se você tivesse que ler apenas um livro, leia esse, para que você entenda. E entendendo, você vai fazer que nem eu. Ah, vou fugir do Brasil? Não, vou entender como é que funciona o sistema para eu poder me proteger disso. E como é que você se protege do sistema? Conhecimento, investimento, organização financeira para você não ficar na mão do Estado. É assim que você vai tentar se blindar de tudo isso que você vê. E aí eu queria saber de você se você gostou dessas 3 indicações ou se você queria indicações mais técnicas. Por exemplo, como o livro de macroeconomia do Blanchard, que é bem bacana, só que é um livrão, né? Esse aqui é mais técnico. Ou do Pindyck, de microeconomia, que também é um livro muito bacana. Só que também é um livro gigantesco. A microeconomia, ela estuda uma parte muito interessante que tem muito a ver com os estudos do Acemoglu, do Robinson. Por quê? Porque trata da vida das pessoas, estudar essas relações das empresas e das pessoas. Você estuda isso na microeconomia. A macroeconomia estuda, assim, o agregado, o PIB, a inflação, a taxa básica de juros, essas coisas maiores, estuda na macroeconomia. A microeconomia estuda ali o consumo da família, a política pública, está dando resultado aquela política pública, um Bolsa Família, um SUS, isso dá resultado ou não, isso a gente estuda na microeconomia. A macroeconomia vai olhar inflação do país, do mundo, recessão, essas coisas mais macro, só para vocês terem uma separação. Então, vocês gostam mais de que tipo de livro? E vocês querem que eu traga mais recomendações? Eu tenho dezenas de livros por aqui. É porque eu escondo, já não tem nem mais lugar para botar tanto livro, porque eu gosto do livro, eu acho legal. E eu gosto de livro físico. Embora eu leia muita coisa digital, eu gosto muito de livro físico. Qual tipo de livro você quer que eu traga e explique para vocês? Vocês querem um clube do livro? De repente, podia fazer um clube do livro dentro da comunidade Miro. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários e, claro, divulga e compartilha esse vídeo com todo mundo. Eu estou esperando vocês no próximo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.